Glória a Deus, a nossa pastora hoje ela está em missão. Ela foi convocada para ir lá na Cidade de Deus, trazer lá uma palavra hoje, né? E ela me pediu para que eu pudesse estar aqui com os irmãos, para nós podermos estar compartilhando da palavra. E eu queria, nesse momento, pedir aos amados que abrissem as suas Bíblias no Salmo 91. Salmo 91 e o Salmo 23 são os dois salmos, né, que nós praticamente conhecemos, né? Nós estamos assim acostumados com o Salmo 23, Salmo 91 e hoje estou procurando minha colinha. E hoje nós vamos compartilhar algo em relação ao Salmo 23. Você não está também tem problema. Então, amados, o Salmo 91, que nós vamos ler aqui no momento, eu queria ler para você dois versículos, ou seja, o primeiro versículo e o segundo versículo na letra A do primeiro versículo, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, diz o Senhor. No verso 2. Amém, queridos? Feche seus olhos. Pai, nós queremos glorificar o Teu nome mais uma vez, Senhor. Meu Deus, te agradecer, meu Deus, por essa noite, te agradecer, Senhor amado, meu Deus, pelos louvores que a Ti foram entoados nessa noite. E te agradecer, Senhor amado, porque nós queremos que Tu fala lá aos nossos corações nessa noite, Senhor. Por isso nós queremos, Senhor amado, pedir a Ti, ao Espírito Santo, que fale através de nós, que os corações, nossos corações nessa noite, Senhor, possam ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. É o que nós pedimos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amado, Salmo 23 é um salmo onde todos nós já ouvimos falar, não é verdade? Conhecemos bem, né? Salmo 91, conhecemos bem 23 também, né? Que os dois praticamente eles falam em relação a alguém, uma pessoa, né? Ou seja, na primeira pessoa, né? E no Salmo 91, aquele que habita. No Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, no caso, cada um de nós como primeira pessoa. E tanto um quanto o outro, ele fala justamente sobre a importância de nós conhecermos o Deus que nós servimos, conhecermos quem é aquele que verdadeiramente nos guarda. E esse Salmo 91 que nós lemos esse primeiro versículo, e depois do versículo 2 vai falar de várias coisas que o Senhor, como nosso esconderijo, né? Como a nossa habitação, né? Como a sombra, né? A nossa sombra, aquele que nos guarda, que nos protege. Nós vamos ver várias coisas que Ele vem nos dando como o benefício daqueles que verdadeiramente habitam nele. Ou seja, estão embaixo da sua sombra. Então hoje nós vamos falar aqui sobre algumas coisas muito importantes em relação a esse salmo, a esse versículo aqui que nós lemos. E é algo muito importante para nós. Por quê? Porque todos nós, né, viemos, ou seja, fomos chamados por Deus, né, e viemos para a igreja na expectativa de uma mudança de vida, na expectativa de servirmos a Deus. Não que seja algo que aconteceu de forma imediata, né? Alguns de nós tivemos um encontro com Deus de uma forma mais, podemos dizer, impactante, né? Outros já tiveram um processo mais lento, né? Que foram sendo moldados através da palavra, através da direção, através da orientação, né? Então cada um de nós tivemos aí, né, um encontro, e cada um dentro da sua necessidade, dentro da sua expectativa em Deus, né? Mas o importante disso tudo é que todos nós hoje estamos aqui, né? Mas é muito importante nós sabermos o motivo cujo qual nós estamos aqui, né? E esse Salmo 91, ele vem falar muito em relação a isso. Por quê? Porque na realidade muitos de nós passamos por muitos problemas e dificuldades, porque a própria palavra diz que nesse mundo nós teremos, né, lutas, perseguições, né? Seremos perseguidos,
seremos caluniados, todas as coisas falam que nós sofreremos aqui nesse mundo, que nós estamos numa batalha, né? Nós somos desse mundo, estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele, e por isso estamos automaticamente em guerra, em uma batalha, né? Então, é muito importante a gente saber o porquê, né, que às vezes nós passamos, e porquê que alguns às vezes vencem, e porquê que alguns às vezes não conseguem vencer, e porquê que alguns às vezes sempre continuam estando na mesma situação e não conseguem uma mudança na vida. Uma mudança que eu digo em relação a não crescer espiritualmente para romper, né, na sua vida espiritual, que vai desencadear todo um processo também na sua vida natural, no seu dia a dia. Então, o que nós vemos aqui nesse salmo? Ela fala o seguinte, ele diz o seguinte, ó, aquele que habita, ou que habita, ou aquele que habita. Então a gente vê o seguinte, habitar. Toda pessoa que habita, né, quando fala de habitação, se fala num lugar de morada, né? Então toda pessoa, quando a gente vai habitar em algum lugar, ninguém chega em algum lugar, né, para habitar, sem você ter um contato com aquela pessoa que está, né, próximo no local onde você vai morar, ou coisa assim. Você não chega numa casa, num local, e de repente você somente entra, fecha a porta e vai morar. Não. Para habitar tem que haver um relacionamento, tem que haver uma conversa, tem que haver algo que vai se aproximar daquela pessoa cujo qual você vai fazer morada naquele lugar. Ou vice-versa. Então, isso nos mostra que a importância da habitação. Então, eu estou dando aqui um exemplo natural. Porque as coisas espirituais, né, ela é sombra, ou seja, as coisas materiais é a sombra do espiritual. Então, se nós entendermos que a habitação nós precisamos de um relacionamento, a gente também vai entender que quando Deus ele fala aqui no Salmo 91, através do salmista, está mostrando para nós também que essa habitação, que é a casa de Deus, que é estar com Deus, ou seja, eu estar com Ele e Ele estar comigo, nos mostra que nós temos que ter uma aproximação desde o momento que há uma habitação. Tem que haver um relacionamento, tem que haver um contato, tem que haver uma troca de ideias, não é verdade? Então, ele está falando que aquele que habita, né, no esconderijo do Altíssimo. Olha só, então a gente vê que é algo importante, aquele que habita, quem habita? Qualquer pessoa? Não, porque é como eu estou falando, vai se habitar aquele que se aproximar, aquele que chegar, aquele que se relacionar, aquele que entender, né, o local onde está sendo ele uma habitação de Deus, ou Deus está habitando nele, né, que a Bíblia diz que assim como Jesus era um com o Pai, né, a vontade de Jesus, o Pai, é que nós também sejamos um com Ele. Então é Ele habitando, nós habitando com Ele, e Ele também habitando em nós, né, e nos tornamos um só. Então, amados, aqui mostra algo interessante. A nossa vida é uma vida de lutas, uma vida de batalha, uma vida de guerra, né? E a Bíblia diz que o reino dos céus ele é conquistado à força. Mas muitos de nós temos dificuldade de servirmos a Deus, caminharmos com Deus, mas muitas das vezes, em meio à adversidade, as lutas, as batalhas, a gente às vezes não conseguimos descansar em Deus. Nós não conseguimos, muitas das vezes, fazer com que a nossa luta, né? E nós temos um exemplo lá no livro de Reis, quando Josafá, no capítulo 20, se não me engano, fala que Josafá, ele fez justamente isso que nós estamos fazendo essa semana, jejuando, orando, clamando, né? Quando os reis se levantaram, os reis se levantaram contra ele, o que Deus fez? Deus mandou que ele jejuasse, então ali levantou o clamor, né? O povo foi convocado para o jejum, foi convocado para clamar a Deus, e Deus deu uma direção para ele, né? Deus falou para ele, para que ele colocasse os homens armados, a retaguarda, e colocasse os louvores, os cantores na frente, né? Isso aí demonstra que em uma batalha, quando ela é colocada na direção de Deus, nós não temos que nos esforçar, porque nós precisamos descansar. E nós descansarmos em Deus é justamente o que Josafá fez. Ele colocou a situação, clamou a Deus, Deus falou com ele, Deus deu uma direção para ele, ele obedeceu o que Deus falou, descansou e venceu a batalha sem guerra. Então, muitas das vezes, o que acontece com nós? A Bíblia diz aqui no Salmo 90 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Só descansa em Deus aquele que habita. E se nós habitamos com Deus, né? Nós habitamos com Deus, mas nós não conseguimos descansar nele. Isso nos demonstra mais que alguma coisa ainda falta para nós entendermos em relação ao propósito dele conosco, comigo e contigo. E aqui está falando que
somente Ele, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Agora, como é que nós podemos descansar em minhas batalhas? Né? Josafá, ele deu um exemplo de descansar em meio à batalha. Né? Ele confiou em Deus. Eu acho que talvez cada um de nós, por exemplo, fôssemos, né, vai ter uma batalha, vocês vão entrar pela cidade de Deus, né? E vão, é a mesma coisa de você colocar aí um batalhão para entrar aí e falar assim, ó, todo mundo desarmado, vai lá e vamos vencer. Às vezes até quem aqui estivesse ali ia ficar meio duro se ou não, sem arma, ia? Eu não ia. Então é a mesma coisa. Então, a confiança em Deus nos faz tomar decisões que a nossos olhos naturais parecem ser impossível. Como é que eu vou combater com vários reis, né, um grande exército, incontáveis, né, com a quantidade, um efetivo muito menor, mas, acima de tudo isso, Deus ainda manda colocar a retaguarda, os armados. Mas Deus, amado, é o Deus das causas impossíveis. Aquilo que não está dentro do nosso entendimento. Por isso que é muito importante a gente entender que uma habitação não é somente o fato de nós estarmos na igreja. A habitação de Deus, quando Deus ele fala sobre essa habitação, Ele te chama para habitar, mas ao mesmo tempo descansar. Nós não podemos vir habitar e ao mesmo tempo sermos ansiosos naquilo que temos que fazer ou resolver. Né? Porque a Bíblia diz que aquele que habita descansa. Aquele que habita descansa. E esse descanso nós precisamos entender. Desde o momento que Deus, quando veio através da pessoa de Jesus, né, que está lá no Salmo 23, que Ele é o Senhor, Ele é o meu pastor, nada me faltará. Né? E a Bíblia diz que Ele me faz descansar em vez de desfaz. Não só descansar, só descansa, amado. Só descansa aquele que tem a certeza, a convicção que o Senhor é o pastor dele. Aí pode descansar. E esse descansar não é descansar e você se acomodar, não. Descansar em saber que a peleja, a guerra já foi vencida. Nós temos somente que tomar a direção, nos posicionar e seguir a direção que Ele está nos dando. Entende? Então, Ele fala que nós só podemos descansar ou só podemos habitar, né, quando verdadeiramente nós entendermos que o descanso só vem através de Deus, só através da pessoa de Jesus. Então, aí nós vemos quando Jesus ele vem, Deus manda Jesus. E quando Jesus ele vem, amado, a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. Nós vivíamos em guerra com tantas coisas, e muitas das vezes ainda nós continuamos guerreando muitas coisas ainda, mas Ele já guerreou. Ele é o príncipe da paz para eu poder descansar, porque paz eu não tinha. Mas agora eu tenho Ele habita em mim. E agora, como Ele habita em mim, agora que Ele é o príncipe da paz, me trouxe essa paz, eu posso descansar. Eu não tenho que continuar ansioso ou tentando resolver as situações que talvez não está no meu alcance, que eu não vou conseguir. E descansar é confiar. E descansar é submeter. Descansar é você seguir uma direção. Porque quando é que a gente não consegue descansar em Deus? É quando nós começamos a tentar resolver as coisas na nossa força. E quando nós começamos a tentar resolver as coisas na nossa força, sabe o que acontece? Nós entramos novamente na lei. E a Bíblia diz que a lei leva à morte. Ou seja, eu vou morrendo espiritualmente porque eu estou tentando resolver a minha força, na força do meu braço. E automaticamente, espiritualmente, né, um dos grandes fatores também que levam muitas pessoas, às vezes, a fadiga, a desgaste, né, espiritual, né, a desânimo, tantas coisas que às vezes a situação ela está acontecendo, a pessoa não consegue descansar, tenta resolver, não consegue, se frustra, muitas vezes em algumas situações, porque não conseguiu vencer, porque está tentando resolver na forma da lei, volta a tentar resolver na força do braço. Ou seja, eu vou fazer dessa maneira porque pelo merecimento daquilo que eu faço, eu recebo o que eu preciso. Então, muitas das vezes, quando nós entramos por esse caminho, isso nos faz distanciar do descanso de Deus. Nós temos que confiar no descanso de Deus. E a gente vê que o princípio que está lá, que Josafá fez, foi justamente obedecer aquilo que Deus falou, se lançou naquilo que Deus falou, convocou todo o povo a jejuar, a orar, que é uma das formas de vencermos a batalha, vencermos a guerra, e ele alcançou a vitória. Porque ele descansou. Então, amado,
hoje, para nós, é muito importante a gente entender. Descansar é você sair do seu esforço, ou seja, nós saímos do nosso esforço, né? O nosso esforço humano. Não é você não se esforçar, porque a Bíblia diz que o céu é conquistado à força. Então não está dizendo que é um cômodo, né? Nos acomodar, não está falando isso. O céu é tomado à força, mas essa força que eu preciso ter, ela tem que estar em Deus, não tem que estar em mim. Não tem. Então essa é uma grande diferença entre a gente entender o descansar de Deus, né? E a gente tentar resolver uma questão para podermos ficarmos em paz com aquele que está nos atormentando, que é outro tipo de paz diferente. Resolvi meu problema, mas lá na frente às vezes vem outro, e a paz, você continua na mesma aflição, né, que você tinha na primeira luta que passou. Mas quando você descansa em Deus, amado, as lutas vêm, mas você está consciente que está acontecendo, mas na realidade você está confiando em que Deus está na tua frente, e Ele vai estar te dando a direção para resolver, solucionar todas as questões que se levantam pela sua vida. Amém. E essa confiança, o que eu tenho que fazer? Tomar a direção cujo qual Deus está me dando, em obediência à palavra, caminhando, tendo fé, crendo, submetendo, entende? Então Deus vai nos direcionando em tudo aquilo que devemos fazer, desde o momento que nós nos submetemos a habitar nele, né? Então, aqui está falando no Salmo 91, aquele que habita. E ainda é muito mais além do que isso, porque quando a graça vem, é simplesmente eu habitar, ou eu fazer segundo a direção de alguém. Mas agora, o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo, Ele habita. Ele habita em mim. Sabe o que é um Deus habitando em mim e você? O Espírito Santo, Ele habitando em mim e você. Josafá, ele seguia uma direção. Deus veio ali, falou com ele, ele segue uma direção. Agora nós temos dentro de nós o Espírito Santo para nos direcionar. A Bíblia diz que Ele nos ensinará todas as coisas. E não será necessário pedirmos, né, ou aprender de homem algum. Mas, o que Deus ele nos faz? Submetemos às autoridades que Ele coloca sobre nós. E aí, o que acontece? Quando nós obedecemos a palavra de Deus, mas o Espírito Santo fala aos nossos corações e nós sabemos aquilo que é certo e o que é errado. E Ele nos direciona em todas as coisas. Entende? Ele nos direciona em todas as coisas. E quando nós começamos a nos submeter à vontade de Deus, à direção de Deus, amado, Deus nos abençoa. E a lei, quando Jesus ele veio para abolir, para tirar. Ele não veio abolir, mas Ele veio fazer para que ela se cumpra. E como é que a lei vai se cumprir? A lei ela vai se cumprir em nós quando nós conseguimos viver na graça. E a diferença de lei e graça é que a graça você descansa, na lei não. A lei eu vou tentar ficar na igreja sem pecar. A lei eu vou tentar ficar na igreja, né, fazendo tudo certinho. A lei eu vou tentar fazer, né, os esboços, fazer tudo direitinho, tudo bonitinho, né? E essa é a lei. Eu vou fazer tudo certinho, toda regra, tudo certinho, isso é lei. E aí você, pelo meu merecimento, pelo aquilo que eu faço, eu fico esperando algo. Mas a graça não. A graça é diferente. A graça você recebe sem merecer, ainda que todos vejam que nós somos o que somos, mas mesmo assim Deus abençoa. E a graça, ela não é a mesma coisa da lei, é diferente. E muitos de nós temos dificuldade de recebermos a graça porque nascemos e vivemos tantos anos embaixo de lei, embaixo de regras, embaixo de ordem, embaixo de pressão. E quando recebemos a graça de Deus, nós não conseguimos entender a diferença de graça e lei. Então, a Bíblia diz que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, ele vai descansar, porque ele precisa entender que em Deus você tem somente que você se disponibilizar voluntariamente, deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida e você ser usado por Deus. Essa é a graça. Não é pelo teu esforço, não é pelos seus méritos, não é pela nossa habilidade, né? Porque nós podemos ter habilidade, mas ao mesmo tempo não estarmos na graça. Entende? Nós podemos ter habilidade, nós podemos ter dom. Entende? Mas a graça,
é algo que está muito mais além. Por isso que a gente precisa romper. É como você olhasse assim, poxa, o que eu estou fazendo hoje? Eu faço dentro da lei para me receber alguma coisa, para me desfrutar de alguma coisa, para me ter uma recompensa de alguma coisa. O que eu faço hoje é porque o meu amor, o amor de Deus por mim me fez sentir quem Ele é, quem Ele representa para a minha vida, independente de qualquer coisa, de receber alguma coisa ou não, entende? Então essa é a diferença de lei e graça, porque a lei a gente recebe. Então quando a gente volta para esperar, né, uma semana, acho que foi retrasada, eu encontrei com uma pessoa, ela falou assim para mim assim, rapaz, irmão, falei, pai, tudo bem? Tudo bem. Ela falou, pô, agora eu estou bem. Falei, mesmo? Falei, é. Ela falou assim, estou bem. Falei, que bom, já estou congregando. Falei, glória a Deus. Ela falou assim, agora eu estou na igreja, já estou cumprindo meu cargo, já tenho meu cargo, minha função, estou exercendo. Falei, amém, está feliz lá, irmão? Estou. Então Deus te abençoe, é isso aí. O importante é você estar feliz com Deus. Entende? Entende o que eu estou falando? Então, a lei é uma coisa, a graça é outra. Então, o que acontece? Muitos de nós ainda, né? A igreja, estou dizendo aqui, só, mas a igreja, de modo geral, ela não tem, ela não consegue ainda alcançar, né? E você viver na graça de Deus, e você fazer ainda as coisas segundo lei. Porque a lei, ela vai sempre te colocar ao lado oposto. Entende? Ela vai sempre te levar, né? Ela vai sempre te levar, por exemplo, se a pessoa, ela, naquele exemplo daquela mulher adúltera, que aqueles homens chegaram, os anciões, aqueles homens chegaram diante de Jesus ali e a condenaram, queriam apedrejá-la. Aí Jesus, ele ficou ali escrevendo e falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí a Bíblia diz que do maior ao menor todos foram se retirando. Entende? Porque ali é lei. Mas a graça de Deus, ela alcançou aquela mulher e Jesus falou assim, ó, vai, não peques mais. Entende? A lei mata, a lei apedreja, mas a graça, independente de merecer ou não, ela absolve. Então muitos de nós às vezes estamos nos condenando. Um exemplo de lei. Quando você caminha ainda segundo a lei, você vai colocar várias coisas que vão ser um impedimento para você romper na graça de Deus. Exemplo, não estou preparado, não sou capaz, isso não é para mim, vou ficar na minha, não quero assumir nada. Sabe o que é isso aí? Lei. Porque a lei, quando a gente pensa assim, a gente acha o seguinte, às vezes achamos que não somos merecedor, ou às vezes nós entendemos que não fomos chamados para aquilo que Deus nos chamou. E nós continuamos caminhando, entendendo que a caminhada é da forma que eu penso. E a Bíblia diz que a nossa mente, ela precisa ser levada cativa a Cristo. Porque se eu vou tentar confiar na minha mente o que ela pensa para me fazer, ela só vai me levar para o caminho errado, porque a mente é a parte principal, né, da nossa personalidade. Ela que vai nos dar a direção em tudo aquilo que nós precisamos fazer, tanto certo como errado. Então, se eu tentar levar as coisas segundo o que eu penso, eu vou tomar a mente, ela vai me trazer sempre o entendimento e colocar dentro das minhas emoções, que é a minha vontade. E na minha vontade, o que eu vou começar a fazer? Aquilo que eu penso. Então, eu começo a pensar, me vem a vontade, nas emoções, a vontade ela vem e eu começo a fazer. Então, eu começo a obedecer o que a minha mente manda eu fazer, e eu sinto vontade, vou ficar na minha, não vou assumir nada, não quero assumir, não quero isso, não quero aquilo, não aceito isso, não aceito aquilo. Mas esquecemos que a base é nós termos a mente de Cristo. A mente de Cristo se revela hoje no nosso dia na palavra de Deus. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo, a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu tenho a luz. Então, independente daquilo que eu penso, eu preciso entender que eu tenho que permanecer no que a Bíblia diz, independente do que eu penso. Porque a minha mente tem que ser levada cativa à Bíblia, a palavra de Deus, que é a luz, que é a lâmpada, que vai me dar entendimento. Entende? Porque a nossa mente ela é corrompida. Por isso que nós temos que levar cativo a nossa mente a Cristo todo momento. Fala, Senhor, o que eu estou pensando está respaldado na tua palavra.
Senhor, o que eu estou pensando vem do seu coração. O que eu estou pensando, Senhor amado, está dentro dos seus princípios. Então a Bíblia ela sempre vai me direcionar para me mostrar o caminho certo. Mas aí aquilo que eu estou falando, a mente, ela é a alma. E ela vai constantemente fazer você pensar que não é preciso. Nos fazer pensar que na realidade, né, não é bem assim. Nos fazer pensar que nós podemos dar um jeito, né? Pode ser de outra maneira. Então ela vai, amada, a alma, ela é uma estrategista. Ela consegue arrumar argumento onde não tem, para nos convencer que nós estamos certos nos nossos erros. A pastora Adriana Sadio, ela falou uma coisa muito interessante aqui. Ela falou assim: às vezes você vê muitos defeitos nas pessoas, né? Mas será que porventura não é os seus conceitos em relação ao que você acha que está errado? Não é verdade? Porque a nossa mente ela nos faz pensar várias coisas. Entende? Ela nos faz a gente viajar, ter um panorama de tudo. E às vezes nós esquecemos que a palavra diz. Nós esquecemos do que a graça que nos alcançou. Se eu parar e olhar assim e falar assim: Senhor, né? Aquele irmão, aquela irmã está assim, está dessa maneira, está isso, está aquilo. Mas se eu paro e eu penso em mim, e talvez aquela situação que eu já vivi, ou que eu já passei, ou que eu, né, passei um dia na minha vida, pode ser pior, mas a graça me alcançou. Então, as pessoas, elas precisam entender que a graça de Deus, como aquela mulher adúltera aconteceu com ela, né, está muito mais além daquilo que a lei que condena. Né? Então, o amor de Deus, a graça de Deus, ela é, né, abençoadora para todos aqueles que habitam nos esconderijos do Altíssimo. Por isso que a Bíblia diz, amado. Então hoje como é que eu posso descansar em Deus? Eu só posso descansar em Deus quando eu crer, né? Quando eu crer, né? E habitar no esconderijo. Mas quem pode habitar? Todos aqueles que crêem. Não é verdade? Habitar no esconderijo do Altíssimo, ou o Altíssimo habitar em nós, isso é para qualquer um de nós. Descansar nele pode ser para qualquer um de nós, para qualquer pessoa, independente de classe, de raça, de cor. Qualquer um de nós podemos habitar. Deus ele não faz exceção. Ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. Entende? Descansar. Eu levei muito tempo na minha vida eu estava até falando um dia desse aí, que eu levei muito tempo na minha vida para aprender a me conhecer. Para nos conhecer, por exemplo, a gente se conhece assim. A pessoa perguntar, a gente aprende na escola, como é que é o ser humano, o corpo humano? Aí nós temos um corpo, nós temos uma alma, nós temos um espírito, não é verdade? Todo mundo conhece isso, sabe disso. Mas na realidade, muitos de nós falamos só do corpo. Isso lá fora, hoje não, aqui não. Mas nós falamos do corpo, não é verdade? Aí eu tenho um corpo, né? Sarado. O corpo de fulano está muito forte, o fulano está muito magro. Então a gente vê assim corpo. Mas a gente nunca fala assim: espírito fulano daquela pessoa deve estar mal, né? E espírito daquela pessoa deve estar ruim. A alma dela, ninguém fala, só olha para o corpo: pessoa feia, pessoa isso, pessoa aquilo, pessoa gorda, pessoa magra, né? Pessoa, né, chata, pessoa isso, só vê assim, né? Porque a gente visualiza na matéria. Mas o que é interessante que quando eu comecei a aprender que nós somos um ser, né? Eu estava falando essa semana, sempre falo isso, mano. Que nós somos um ser, que nós temos 3 partes do nosso corpo, em nós. Nós temos uma alma, nós temos um corpo, nós temos um espírito. E cada uma dessas partes tem uma função diferente uma da outra. E às vezes a gente conhece muito mais uma máquina de lavar, muito mais um fogão, muito mais um carro do que nós mesmos. E se eu aprender que as funções de cada um, porque são 3, mas cada um tem 3 funções também, porque somos um ser trino, nós temos 3 partes. Então a locomoção, o instinto, a defesa é corpo, né? Locomoção, instinto, né? Defesa, isso é corpo. Agora, se eu entender que a minha alma ela tem uma mente, ela tem a vontade, ela tem a emoção. E eu entender que eu tenho um espírito, que tem uma intuição, que tem a consciência, e é o único que pode ter comunhão com Deus. Então eu vou começar a entender
se o que eu falo, se o que eu converso, o modo de eu agir é das minhas emoções, da minha mente, né? Da minha vontade, ou é que vai me levar a uma comunhão, ou uma consciência do que eu estou fazendo está certo, ou uma intuição de o Espírito de Deus está falando no meu Espírito que aquilo está certo ou errado. Então, quando a gente começa a se conhecer, quem nós somos de verdade, quando as coisas vêm no nosso pensamento, nós precisamos entender o seguinte: por quê? Porque tuas palavras, você queira ou não, ela vai sempre, tuas vozes, ela vai sempre vir falar dentro de você. Independente de você pensar, né? Independente de você pensar com a mente, com a nossa mente, mas você vai ser sempre duas vozes falando. Uma falando na tua mente e outra falando no teu interior. A Bíblia diz lá no Efésios capítulo 6 que os dardos inflamados do maligno, nós temos que colocar o capacete da salvação para nos proteger de todos os dardos inflamados do maligno. O que é dado? Dado é aquilo que é lançado para incendiar na época das cidades, né? Flecha com fogo na ponta das flechas e lançavam nas cidades para incendiar. Dardos inflamados do maligno. Então esses dardos inflamados, né? É justamente o que Satanás lança na mente para tentar nos atingir. Então nós temos que ter o capacete da salvação. É como se fosse assim: o inimigo ele lança algo na tua mente, na nossa mente, e a gente vem e pensa em tomar uma atitude, falar alguma coisa, né? Ter um comportamento de alguma maneira que não condiz com a palavra. Então alguma coisa vem na nossa mente e a gente tem vontade de fazer. Mas quando a gente para e pensa ao mesmo tempo, a gente tem aquele momento que a gente pensa assim: será que isso aí, as consequências, né? O que eu vou fazer? Uma pessoa, uma vez, ela chegou para mim, ela começou a discutir comigo. Aí eu estava até dando uma aula. Aí ela chegou, aí começou a discutir. Aí eu comecei, aí na frente, foi até na Cidade de Deus. Quem já foi lá sabe que tem um rio ali na frente, não tem um rio ali na frente? Aí eu estava em pé naquele portão ali, eu do lado de dentro, essa pessoa do lado de fora. Aí a pessoa falando. Eu não respondi nada. Mas pensei um montão de coisa. Olhei para o rio, irmão. Depois pedi até perdão a Deus, eu vou jogar dentro do rio. Eu falei, meu Deus, eu fiquei assim, a pessoa falando, eu fiquei assim, ó. Fiquei olhando para o rio. Mas no mesmo tempo que eu estava olhando para o rio, aí me veio, sabe o que na minha cabeça? E se ela cai de cabeça? Dentro da lama, da água podre. Ela vai conseguir sair? Aí vai ser mais vergonhoso que eu vou ter que pular lá dentro para tirar, né? Aí fiquei naquela luta, duas vozes. Uma joga e outra se ela cai de cabeça. E se ela morrer? Quem vão aí, você começa a olhar para os vizinhos, um passando mais forte que o outro, fica assim: o que eu faço na minha vida? Aí eu parei. Aí Deus me deu uma palavra, aí resolvi a situação, entendeu? Mas o pensamento veio, irmão, e vem. Por isso que dei duas vozes. E a gente tem que saber quais são as vozes que vêm: dardos inflamados, ou a que vem do seu interior através do Espírito Santo no teu espírito. Então quando a palavra ela vem, você recebe, porque nós temos o nosso homem, né, exterior, esse aqui que vocês estão vendo, mas tem o homem interior, que é o nosso espírito, o homem espiritual que está dentro de mim, que o Espírito Santo ele fala. Por isso que é a comunhão que está no Espírito. Então o Espírito Santo que habita em nós, ele está dentro de nós, fala o nosso Espírito e nos mostra o que é certo e o que é errado. E essas duas vozes, ela constantemente está em nossas vidas, falando na nossa mente e falando no interior. E muitas vezes nós tomamos uma decisão errada. Por exemplo, se eu jogo lá dentro do rio, as consequências eu vi, não foi só uma vez que aconteceu isso comigo não, mano. Um montão de vezes. Aí, se eu jogo lá no rio, aí eu penso, né? As consequências. E as consequências, como é que vai ser? Então tem o Espírito Santo, ele vai falando. E aí, é isso que o Espírito que está dentro de nós, que é o nosso homem interior, está falando, e ele está, né, militando com a nossa carne, que é a nossa natureza. Quando a Bíblia fala do homem carnal,
Você fala, mas o homem está no pecado, faz isso, faz isso. O homem carnal está falando de natureza. A natureza. O homem carnal é a natureza. A concupiscência é a nossa carne. A natureza, né? A concupiscência é o que a nossa carne, a nossa natureza nos faz fazer. É a concupiscência do pecado. Mas a carne, quando a Bíblia fala, está falando da natureza. Eu não posso confiar na minha natureza. E a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito contra a carne. Então, a minha alma vai sempre me levar para o lado natural, humano, da minha natureza. Porque Adão era alma vivente, Jesus é espírito vivificante. Então a natureza de Adão é essa aqui. Mas a natureza de Cristo, que é espírito vivificante, está dentro de mim, com o Espírito Santo falando no meu espírito, no meu interior. Então por isso que é importante a gente conhecer que tipo de voz a gente está ouvindo. Aí vem aquelas vozes assim, vou fazer isso hoje não, eu não vou para a igreja não, vou largar tudo, vou abandonar tudo, não sei o que. Aí a gente tem que parar e analisar. Que voz eu estou escutando, que voz eu estou ouvindo. Por isso que a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo, ele vai conseguir habitar de que maneira? Quando ele escuta, ele sabe discernir para onde Deus chamou para ele ficar. Para habitar com ele, e estar nele. Então quando a gente consegue entender isso aí, nós vamos ter uma grande facilidade, amado, de caminhar. Porque a Bíblia diz que a nossa natureza, a nossa alma, a nossa mente, ela nos leva ao seguinte. Por isso que a Bíblia ela é muito linda, amado. Que a nossa mente tem que ser levada cativo a Cristo. Por que ela precisa ser levada cativo a Cristo? Porque a nossa natureza, a nossa mente é corrompida pelo pecado. E a minha razão, né? Se eu for confiar nela, eu erro. Se eu for confiar nela, eu erro. Eu posso falhar. Eu tenho 99% de chance de errar. Entende? Não é uma questão de racional, é uma questão de razão. Entende? Então, a gente tem que entender o seguinte: pela minha razão eu erro, por isso que eu tenho que confiar na Bíblia. Entende? Ela que tem que me dar a base de todas as coisas. Então, até uma decisão que eu tomo na igreja ou com alguém, né? Eu falo assim, eu chego, por exemplo, uma pessoa ela se converte, por exemplo, ela se converte, ela vem na igreja. Aí ela está aqui na igreja. Aí o que acontece? Aí eu estou ali falando com ela, tal, semana que vem ela não vem. Aí daqui a pouco eu vou lá e aí ela vem. Aí daqui a pouco eu vou lá de novo, ela não vem. Aí daqui a pouco eu vou lá outra vez e aí não está faltando muito, ela não vem. Aí eu chego e falo assim, sabe uma coisa? Essa pessoa não quer nada com Jesus não. A gente fica em cima, fica dando atenção, perdendo tempo, e a pessoa não quer nada. Entende? Aí daqui a pouco você larga. Isso é a minha razão. Fica perdendo meu tempo com a pessoa, falo, não escuta, não obedece, não submete, não quer, não se interessa. Entende? Aí eu chego para a pessoa, não falo com a pessoa, mas ignoro. Aí eu falo assim, qualquer coisa, vou atrás de quem quer. Larga a pessoa para lá. Aí a graça vem e mostra que não é assim. Porque depois a pessoa passa por você e fala assim, a paz do Senhor, meu irmão. Glória a Deus, porque você foi uma pessoa que trouxe uma palavra para mim e me ajudou quando estava ali, entende? Isso é graça. Você achou que não poderia, a tua razão. Porque aquela pessoa não quis nada, a tua razão. Mas a graça de Deus, independente ela mereceu, ela alcança. Aí a gente fica com aquela cara de o que eu fiz? Aí vai pedir perdão a Deus. Entende? Então, amado, a graça, ela está muito além daquilo que a gente consegue entender com a nossa mente. Porque a gente não sabe se a pessoa, como Deus vai fazer na vida da pessoa, se é o momento daquela pessoa. Nós temos que anunciar a palavra, ajudar a pessoa. Quem vai convencer, diz a Bíblia, é o Espírito Santo. Aí eu assim, não, a pessoa não quer nada, eu falo, assim é lei. A pessoa não quer. Aí eu entendo o seguinte, que quem é o responsável pela conversão dela sou eu. Isso é lei. Entende?
Aí se ela se converte, valeu a pena pagar o preço. Mas ela se converteu. Mas quem convenceu foi o Espírito Santo, está pensando que é você, mas não é. Aí isso é lei. Acha que é pelo esforço humano no braço. Não é. Até a conversão é o Espírito Santo que convence, que transforma, que muda, que tem que ser tirado. Isso é graça. Entende? Então a Bíblia fala, amado, que é aquele que habita, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo, do Todo-Poderoso, na sombra dele vai descansar. Quantos querem aqui descansar em Deus? Amados, descansar em Deus é a melhor coisa que tem. Eu vivi 12 anos espiritismo, hoje eu sei o que é descansar em Deus. Ficava 3 meses, amado, quando mulher ficava 3 meses sem casa, fazendo obrigação dia e noite. Obrigação mesmo. Era obrigado a fazer. E era tudo que é aquilo, cachoeira, praia, tudo. Dia e noite. Uma vez que eu vim andando, marcando as encruzilhadas, lá do Rio Centro até Madureira, andando a pé. É muito ignorância, não. Mas a graça alcança. Andando até a linha férrea lá de Madureira, lá que fechou tudo. E os trem continuam passando, as pessoas no normal, que besteira. Não fechei nada. Mas a gente perde o tempo. Por quê? A mente corrompida faz a gente fazer isso aí. Então quando a gente vem para Cristo, nós temos que colocar na cativa a Cristo. Entende? Porque senão algumas coisas ainda podem acontecer ainda que a gente não queira, mas está na natureza. Por isso que ela tem que ser mortificada. A nossa natureza ela precisa ser mortificada. Nós não podemos acreditar, confiar. Por isso que é bom você sempre colar com quem, né? Pessoas que vão te levar a crescer, vai te levar a avançar, vai te esclarecer de coisas que você precisa ser esclarecida. Entende? Então isso aí é muito importante na vida daquelas pessoas que querem habitar nos esconderijos do Altíssimo, porque vai sempre encontrar alguém que vai direcionar você para que você possa verdadeiramente crescer em Cristo Jesus. Amém, amado? Mas eu acredito que a igreja aqui ela está avançando. Então, amado, faça assim. Pô, conheço minha máquina de lavar, conheço meu fogão, conheço meu carro. Agora que eu quero conhecer como as funções do meu ser ela age na minha vida. E você começar a exercitar isso na tua vida. Entende? Qualquer pensamento que não está baseado na Bíblia, entende? A gente pode nos levar a um erro. E esse erro ele pode ser, né, muitas das vezes nos prejudicar a nossa vida, né, a nossa vida espiritual, a nossa vida material, o nosso dia a dia. Entende? Palavras, decisões, né, pensamentos, vontade. Né? Então tudo isso aí pode nos levar a nós termos, né, temos grandes problemas na nossa vida, no nosso dia a dia, tanto na vida espiritual como também na nossa vida material. Amém, queridos? Então é muito importante. Então é o que Deus falou nos nossos corações nessa noite, para que nós possamos, amado, descansar em Deus, né? Nós aprendemos a descansar em Deus, né? Hoje eu vejo nas orações, né, assim, muita, as pessoas, eu não sei o nível de oração de cada um, né? Mas lá nós viemos nem da cidade de Deus, né? A Jurema, o Rolando, tudo pra gente lá é orar. Então a gente chega lá meia-noite, 11 horas, tinha gente lá. Então, aí você falava assim, aí você via que às vezes o irmão tinha um problema com o outro, né? Às vezes algum problema que surgia, mas daqui a pouco aquele irmão estava precisando de oração, aquele que estava com problema, irmão, vamos orar por ele, vamos orar, se juntava e era uma unidade de oração. E Deus, né, manifestava a glória dele. Então a oração, o jejum, a oração, para nos trazer no nível que nós precisamos caminhar e habitar nos esconderijos do Altíssimo é essencial. Entende? Porque nós não podemos somente estar, nós precisamos permitir que Ele habite em nós e a gente possa habitar verdadeiramente. E tudo, como eu estava falando, tudo é uma soma, tudo aquilo que é
o material é sombra do espiritual, né? Então, se você for entender, por exemplo, lá no Antigo Testamento, a gente tinha os átrios, né? É onde o povo se reunia. Tinha um lugar santo, onde era ali feito os sacrifícios. E tinha o Santo dos Santos, onde o sacerdote, todo ano, isso no tabernáculo, onde todo ano, uma vez no ano, ele entrava lá e oferecia os sacrifícios pelo perdão dos pecados, tanto dele como de todo o povo, né? Então você veja bem, havia três locais, né? Os atos, o lugar santo e o Santo dos Santos. Então tudo vamos dar um exemplo aqui, para a gente poder entender. Onde é o átrio? Podemos dizer aqui, o átrio. Isso no Antigo Testamento. Hoje não, hoje isso aí, né? Mas no Antigo Testamento, onde o povo se reúne. Santo dos Santos, onde está aqui os sacerdotes que ministram, né? Vamos botar os que ministram aqui. O Santo dos Santos é onde está aqui, vem daqui e presta o sacrifício a Deus, que estava no Santo dos Santos. Você está entendendo? Então, o que acontece? Hoje a gente não pode pegar e ficar nos atos. Então, você, como diz aqui esse salmo, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, por que muitos não descansam? Porque não conseguem entrar no Santo dos Santos. Entende? Por quê? Porque está falando que aquele que habita. Então, por isso que é importante você entender que quando você precisa entrar numa dimensão que não é o átrio, está muito mais além de um átrio. Entende? Então a gente não pode simplesmente vir, estar numa igreja e achar que habita, ou que Deus habita, entende? Isso não quer dizer, não estou dizendo, a Bíblia diz todo aquele que confessar e crer no seu coração será salvo. Não estou falando de salvação, porque isso aí a gente não questiona. Cada um tem a sua intimidade com Deus. Mas eu estou falando em presença. Entende? Em presença, em descanso. Entendeu? Em você descansar, em você confiar, em você sentir e ser levado à dimensão do Santo dos Santos, que é a habitação de Deus. E você sentir Deus falar contigo, você falar com Deus, sentir presença dEle e sentir o toque dEle na tua vida. Então, às vezes, quando se fala não estar no esconderijo do Altíssimo, é estar presente, né? E eu ouvi até falando comigo, rapaz, sabe o que você tem que aprender? O pastor falou isso para mim. O pastor me ensinou, eu gosto. Aí ele falou, sabe o que você tem que aprender? Quando você não quer estar no lugar, você tem que estar. A arte de estar sem estar presente. Eu falei, pô, como é que é isso, cara? Estar sem estar presente. Tem lugar que você não quer, mas você precisa estar, entende? E você vai estar ali, mas você vai estar presente. Ele quis dizer isso, entendeu? A arte de estar sem estar presente. Mas Deus não quer isso para nós, não. Ele quer que a gente esteja presente a todo momento, gente dele. A todo momento, Deus, Ele quer os seus filhos ali com Ele, se relacionando com Ele, né? Fazendo que a habitação que Ele, né, já está dentro de nós, que é o maior dos privilégios que a nossa dispensação teve, né? Que é a de Cristo Jesus, né? Que antigamente usavam os profetas para falar ao povo, e agora não, agora o Espírito Santo habita em nós e fala ao nosso coração. Só que a gente às vezes não entende essa voz, entende? Por isso que a gente tem que conhecer o nosso ser. Então, quando a gente consegue, né, sentir que nós temos que entrar numa outra dimensão, e a gente não pode aceitar ficar nos atos. A gente não pode aceitar simplesmente ficar fora da habitação. Ou seja, se há alguém que hoje é Cristo em nós, habita em nós, tem que ter presença de Deus, não é? A presença dele nós precisamos sentir presença, sentir a essência de Deus. Entende? Então, algumas coisas quebram de nós alcançarmos vitória, né? Não é porque Deus não quer, não. Porque Deus, Ele quer, né? Mas eu creio que o mais importante para Deus não é as vitórias. Porque às vezes eu creio que Ele permite algumas coisas em nós para nós nos aproximarmos dEle. Porque quando nós clamarmos a Ele, como Josafá fez, clamou a Deus, através de jejum, através de oração, levou o povo a clamar, a crer, a acreditar, o que aconteceu? A vitória veio. E a gente não vê na Bíblia nenhuma pessoa, nenhum homem, nenhuma batalha que não houvesse clamor, que não teve vitória. Todas elas tiveram vitória.
quando tiveram clamor, quando tiveram sacrifício ali de oração, de jejum, de busca. Entende? Então Deus concedeu a vitória. Mas eu creio que Deus é o mesmo de ontem e hoje. E Ele não vai falhar, né? Não vai falhar na nossa dispensação, na nossa geração. Porque Ele é fiel com a sua palavra. E a palavra dele está aqui e permanece firme, né? Permanece firme. Nós que precisamos nos aproximar mais dele. Quebrar paradigmas, quebrar religiosidade, quebrar tantas coisas, nos aproximar. Falar, Senhor, né? Senhor, eu quero sentir, preciso sentir a tua presença. Porque ninguém fala. Mas a grande realidade, sabe qual é? Muitas pessoas entram aqui, não sentem presença e saem sem sentir. E isso é uma coisa que a gente não pode se conformar em ser assim. A gente temos que falar, Senhor, me ajuda, pede ajuda, né? Me ajuda, clama, né? Pede a Ele, Senhor, me mostra se há alguma coisa, mas eu quero sentir. Entende? Porque senão a gente se acomoda e entra na religiosidade. Aí a gente não consegue habitar, ou Ele habitar em nós, ainda que Ele esteja. Mas a habitação dele parece estar vazia, não tem nada. Entende? Mas, amado, que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite. E que você possa, assim, hoje, ir para casa, né? Ir para casa pensar, né? Pensar que você é só a parte daquilo que Deus quer fazer na tua família. Né? Eu sei que cada um de nós aqui, independente de nós vermos, né? Ou não entendemos o que Deus Ele quer através de nós, da nossa vida, mas eu acredito que se Deus chamou você hoje está aqui, é porque Ele tem um propósito para você na sua vida. E algo para fazer através da sua vida, através de você. Cada um de nós somos colocados em locais diferentes do outro. Cada um tem vizinhos diferentes do outro. Cada um tem uma família diferente da outra. Entende? Então, se nós estivermos lá onde for que Deus nos colocou, né, é porque Deus acredita em mim, acredita em você. E quando a gente entender que nós somos instrumentos que Deus separou nessa geração para anunciar, né, para falar, para poder, né, fazer a diferença, Deus vai começar a operar através da tua vida, né, na sua família, no seu trabalho, nos seus vizinhos, né. Uma vez, e é muito importante isso, uma vez eu tenho o seu Jorge, para terminar aqui. O seu Jorge, acho que até o Fabiano conhece ele. Ele ficava muito ali perto do Pio, ali na Pintoleirão. Ele ficava sentado ali, perto dos gordinhos do churrasco. Ele ficava sentado ali, tinha rabo de cavalo, tinha um rabo de cavalo. Aí um dia eu passava por ele todo dia. Eu estava sentado no mesmo lugar. Ele falou, ô seu Jorge. Ele, opa! 1 mês, 2 anos, 3 anos. Aí um dia eu passei. Aí eu falei assim, caramba. Aí eu passei, aí fui andando aqui assim e tal. Aí eu falei, pô, fazendo um convite do seu Jorge para ir na igreja. Aí eu parei assim, voltei na volta eu falo com ele. Aí fui. Quando eu voltei, o seu Jorge não estava lá. Eu falei, caramba, o seu Jorge está aí. Já foi. Aí outro dia eu passei, o seu Jorge não estava lá. Aí eu passei, uma semana, depois eu fui lá no Pio, fui tirar uma xerox. Aí eu falei assim, pô, cara, já tinha 1 mês ou 2 meses. Eu falei, rapaz, nunca vi o seu Jorge sentado ali, ele não está murmurando ali. Eu falei, pô, seu Jorge, não soube o que aconteceu com ele, não? Aí eu falei assim, não, o que houve? Ele falou assim, rapaz, deu numa crise nele, pegou o revólver, colocou a mulher dele dentro de casa. Aí o BOP veio ali para negociar. Aí conseguiram dar um bote nele, pegaram a arma dele, desarmaram ele, levaram ele preso. Cara, 1 semana ele morreu. Entende? A pessoa que a gente vê todo dia. E às vezes a gente não fala. Entende? E às vezes ela está do nosso lado. Porque Deus coloca as pessoas onde a gente vai ter oportunidade de falar com elas. E às vezes a gente negligencia isso. Mas eu acredito, amado, que Deus está trazendo para nós um despertamento, amém? Então, que a gente possa, né, ser mais assim, atento a isso. Nossos filhos, nossa família, nossos vizinhos, nossa parentela, até aqueles que nós não conhecemos, sempre está orando, sempre está buscando, né? O seu Jorge foi, mas eu já não consigo esquecer. Não que eu traga para mim isso como culpa, né?
porque eu até acredito que eu ia até falado com ele, mas eu poderia também ter falado também, e eu perdi a oportunidade, entende? Então a gente não pode perder a oportunidade que vem, a gente precisa falar, que Jesus salva, cura e liberta do pecado, amém? Então, que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé, eu vou estar aqui orando, em nome de Jesus. Eu queria que tu fechasse seus olhos. Pai, nós queremos nessa noite, Senhor, glorificar o teu nome. Meu Deus, engrandecer, Senhor amado, e te agradecer, meu Deus. Meu Deus, porque nós cremos que tu és um Deus poderoso para fazer, Senhor, em nosso meio, infinitamente mais. Deus, assim como oramos no início desse culto, Pai, nós estamos numa semana, ó Deus, semeando no reino espiritual, Pai. Ó Deus, são sementes, Senhor amado, que estão, ó Deus, sendo tratadas, trabalhadas, ó Pai, porque serão lançadas nos corações de pessoas que serão convidadas, serão, Senhor amado, ó Deus, ali, Senhor amado, ó Deus, levado uma palavra de oração em seus lares, em suas casas. Meu Deus, em nome de Jesus nós pedimos, Pai, ó Deus, que a tua palavra, Senhor, que o teu Espírito Santo possa, ó Deus, manifestar o teu poder através da tua igreja, Senhor. A tua palavra diz que o mundo aguarda ardentemente a manifestação dos seus filhos, Senhor. Ó Deus, que nós não possamos mais, Senhor amado, aceitar simplesmente ficar no átrio, Senhor. Não, nós queremos entrar no lugar santo, sentir a tua presença, Senhor, e entrar no Santo dos Santos, sentir a tua intimidade conosco, Pai. Sentir o teu Espírito Santo, Pai, dentro de nós. Oh Deus, porque Ele já habita em nós, Senhor, e espera, Senhor amado, de uma forma ardente, oh Pai, o fluir, oh Deus, através de nossas vidas, Senhor. Oh Senhor amado, oh Pai, Ele aguarda ardentemente a manifestação de nós como filhos, Senhor. Oh Deus, porque Tu já nos deu Ele já faz parte do nosso ser, do nosso espírito, Pai. Por isso, Pai, nos ajuda a acreditar nisso, Senhor. Nos ajuda, Senhor amado, a acreditar que, ó Deus, quando nós nos colocarmos da forma que Tu quer, Senhor, Ele nos usará como potencial nas Tuas mãos. Ó Deus, por isso, em nome de Jesus, tira todas as barreiras, todo esse impedimento. Ó Deus, tira todo o argumento, Senhor, que não tem base na Tua palavra. Ó Deus, que eu não consigo, que eu não posso, que eu sou pequeno. Ó Deus, que eu sou o menor da minha casa. Não, Senhor. Ó Deus amado, Tu nos chamou para sermos em Ti mais do que vencedores, meu Deus, porque assim diz a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, por isso, em nome de Jesus, Senhor amado, toma, ó Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos. Toma o nosso ser, Senhor amado, toma a nossa mente, nosso coração, nosso espírito. Oh, meu Deus amado, guarda o nosso corpo da corrupção, Senhor, do mundo. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Deus, e que nós possamos, meu Pai amado, permanecer fiel nesse propósito, Senhor amado. Oh, Deus, porque nós cremos que grandes coisas Tu há de manifestar, Tu há de fazer, Senhor amado, através de nossas vidas, Senhor. Oh, Deus, por isso, muito obrigado, Senhor amado. Oh, Deus, pela Tua palavra nessa noite. Oh, Deus, muito obrigado por cada família. Oh, Deus, aqui nessa noite, Senhor amado. Oh Deus, que aqui ouvir a Tua palavra, Senhor. Oh Deus, e, oh Pai, reconhece a importância, oh Pai, de estar embaixo da sombra, oh Deus, do Onipotente, da sombra do Altíssimo, Senhor. Oh Deus, por isso, em nome de Jesus, Senhor, ajuda ela, Senhor, a entender, para que ela possa descansar, Senhor amado, das lutas, Senhor amado, oh Pai, das batalhas do dia a dia, das adversidades, Senhor amado, que se levanta a cada dia, Senhor. Oh Deus, porque ainda que elas venham, mas elas estarão descansando em Ti e será vitoriosa em Ti, Senhor. Pois nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor amado, e Te agradecer por tudo, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Deus. Amém, querido.